esqueça o medo. O medo é uma emoção saudável? Alguns diriam que sim, né? Por quê? Porque ele é ativado quando nós estamos num risco iminente. Aparece uma situação em que o seu cérebro entende que é um risco para você, ele ativa o medo, na intenção de te proteger. Mas tem um detalhe muito importante. Se você não controlar o medo, ele vai te controlar. Aí, o que acontece? O medo te paralisa e te sufoca. O medo acaba potencializando as suas dificuldades, os seus problemas e os seus desafios. É como se, por lentes, né, você vesse um gato parecendo um baita leão, né? Então, o medo faz potencializar aquilo que te trava, aquilo que dificulta a sua vida. Então, se você não vence o medo, se você não domina o medo, ele passa a te dominar. Aí que está o grande problema, né? Nós precisamos aprender a dominar o nosso medo. Olha só que interessante, eu estava lendo uma história de um homem que estava atravessando uma ponte estreita. Isso mostra pra gente o quanto o medo, quando a gente deixa o medo nos dominar, ou potencializa o medo, a gente acaba se sujeitando a situações ridículas, né? E acaba perdendo grandes oportunidades, né? Então a gente precisa aprender a controlar o medo, para que ele não nos controle, né? Quando é que o medo ele nos protege? Ele é ativado para nos proteger. Um exemplo é uma criança quando está se desenvolvendo. Se uma criança tropeça numa escada e cai, todas as vezes que ele chegar próximo a essa escada, o medo vai ser ativado para a proteção dessa criança. Então aí é uma emoção saudável. Mas a gente precisa ter cuidado para não, à medida que a gente vai crescendo, muitos de nós estamos travados com medos da nossa infância, com situações da nossa infância ainda nos controla. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso aí, né? Bom, onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Uma coisa que você precisa ficar atento é que o medo vai tentar te parar. Quando você determinar o lugar onde você quer chegar, o medo vai tentar te parar. Seu espírito sabe onde você quer chegar. Você tem um alvo, mas agora o seu corpo, que é representado pelo seu cérebro, começa a te bloquear, tentar te paralisar. Está reservado para você. Um exemplo bíblico, né, disso está em Números 13, no relato onde 12 espiões foram enviados à terra de Canaã. A terra onde Deus já havia garantido para o povo. Deus falou para eles irem ver, contemplar o quanto era maravilhoso, o quanto era tremendo que Deus havia reservado para eles. Dos 12 espias, 10 tiveram medo, potencializaram o medo. Eles enxergaram os obstáculos maiores. Eles viram gigantes. Tinha frutas gigantes e tinham homens gigantes. Eles esqueceram da promessa que Deus tinha dado para eles. Deles terem os benefícios que a terra tinha, que eram coisas tremendas e maravilhosas, e potencializaram o obstáculo, o problema, que eram gigantes, que eram cidades fortificadas. Então, o medo, por causa do medo, eles ficaram no meio do processo. 2 acreditaram. 2 venceram o medo. 2 viram o medo, sim. Viram os gigantes, sim. Mas eles decidiram acreditar e potencializar a promessa de Deus, aquilo que estava reservado para eles. Então, isso é um exemplo, claro, resultado. Lembra do processo que tem início, meio e fim? Dos 12, os 10 que tiveram medo, que foram dominados pelo medo, que deixaram o medo ser maior do que a promessa,
ficaram no meio do processo. E os dois que conseguiram vencer o medo e fixaram o seu olhar na promessa, no benefício, naquilo que tinha de especial, eles conseguiram entrar na terra. Eles foram os beneficiados, né? Então, eles conseguiram vencer o processo, lembra? Então, isso é um exemplo na palavra que nos mostra que o medo incontrolável, ele é o maior obstáculo para nos impedir de alcançar aquilo que Deus já reservou para nós. O que o medo faz? O medo paralisa a nossa fé e neutraliza a nossa ação. Quando você não consegue dominar o medo, quando o medo te domina, o que acontece? A sua fé é paralisada, você deixa de crer, você deixa de ser fiel. E o resultado disso é triste, porque você acaba negando a Cristo. Em alguma situação, por medo do resultado, do que vai acontecer, o medo ele chega a ser, ele começa a controlar você ao ponto de você negar a Cristo. Já pensou quão sério é isso? Muitas vezes nós perdemos as guerras, por quê? Porque estamos com medo. Há uma estatística que mostra que 98% da população mundial tem medo. Elas estão travadas, são escravas, são dominadas pelo medo e por isso dominadas pelos outros 2%. Os outros 2% da população é a população que não tem medo, que avança, que governa, né? E você aí? Você faz parte dos 98% ou dos 2%? 98% das pessoas da Terra estão travadas e impedidas de prosperar por causa do medo. Você já pensou se você está encaixada nos 98% ou nos 2%? O medo é uma semente que só cresce se ela for regada com palavras, pensamentos e comportamentos negativos. É uma semente. Assim como o trigo é uma semente, o joio também é uma semente. Se os dois forem regados, os dois vão crescer. O medo também é uma semente. E você precisa ter cuidado para que a semente que os outros lançam em você não prospere. Você não pode deixar que as palavras dos outros, as ações dos outros, os comportamentos dos outros ao seu respeito prospere ao ponto de te dominar. Não é assim que funciona? Uma erva daninha, por exemplo, se você percebe uma erva daninha numa árvore e arranca ela enquanto ela está pequena, você neutraliza a ação dela. Mas se você deixa a erva daninha crescer, ela vai sufocar aquela árvore ao ponto de matar a árvore. E é assim, se você permitir que o medo domine você, ele vai sufocar todos os seus sonhos. Você não vai conseguir sair de onde você está para chegar no seu alvo desejado, onde você quer chegar. Então, precisamos estar alerta. Não deixe que a semente do medo cresça em você. Como a gente pode fazer para não permitir com que a semente do medo cresça em nós, que ela nos sufoque, que ela sufoque os nossos sonhos? Você vai precisar ter algumas ações para vencer o medo. Você vai declarar guerra ao medo. E aí você vai ter os resultados que você espera. Alguns medos são comuns a todas as pessoas. Mas lembra, tudo depende de como você potencializa, como você enxerga, como você vê. Eu vou citar aqui alguns medos que são comuns. Por exemplo, o medo da morte. O medo da morte é um medo que é comum a todo mundo, não é isso? Todo mundo, de certa forma, tem medo da morte. Só que tem um detalhe. A vida
Como diz o Pablo, né? A vida é uma aventura que ninguém sai vivo dela. Não tem como sair vivo. Todo mundo que nasce um dia vai morrer. É o processo, lembra? O início do processo, nascimento, desenvolvimento humano, meio, morte é o fim do processo. Inicia-se um novo processo com a morte, que é a eternidade. Mas o processo humano, ele termina, ele acaba. Então, se você está aqui, se você é um ser humano, se você é um ser vivo, não tem como sair vivo dessa. Todo mundo vai morrer. Só que tem um detalhe. O que você está morto? Antes da morte chegar, você já está morrendo de medo. Você está deixando o medo te dominar ao ponto de você não viver. Se você tem medo de morrer e esse medo é potencializado, é porque você também tem medo de viver. Anota aí quantas coisas você deixou de fazer por medo de morrer. Quantas viagens você deixou de fazer. Quantos encontros. Quantas vezes você deixou de ir à casa de Deus por medo do que estava acontecendo lá fora. Muitas vezes nós somos surpreendidos com medo que nos controla, que nos sufoca. Mas lembre-se, a vida é uma aventura que ninguém vai sair vivo dela. Então, aproveite, se joga, viva essa vida com propósito, viva cada minuto, aproveita cada minuto. Outro medo que também é um dos maiores medos da população, é interessante, é o medo da pobreza. Gente, é interessante. A maioria de nós, todos nós temos medo de ficar pobre, todos nós. Só que, olha que sério isso. Quando o medo é potencializado, por medo de ficar pobre, você não consegue prosperar. Você trava. Você tem medo de fracassar, por isso você prefere nem começar, nem arriscar nada. O medo da pobreza te paralisa ao ponto de você não ter coragem de começar nada novo. Não é assim que acontece com a gente? O medo da pobreza, ele só te deixa mais pobre por mais tempo. Você prefere, por exemplo, se manter num emprego que está fora do seu propósito, com um salário que dê para você pagar as suas contas, para você comer, do que arriscar, iniciar um empreendimento que de fato esteja ligado com o seu propósito. É claro que se você está num emprego, num trabalho que está encaixado com o seu propósito, que você está realizado, é diferente. Mas quantos de nós, eu falo por mim, eu iniciei um empreendimento, mas não foi fácil começar, porque o medo que começa a atacar a gente, ele quer nos fazer parar. Mas quando você decide também arriscar, se jogar, viver dentro do propósito, as coisas também vão se encaixando, vão nos surpreendendo, não é assim? Então, para você não ser dominado pelo medo da pobreza, analisa, veja lá o gráfico da roda da vida, como está o seu gráfico no âmbito profissional. Analisa direitinho, faz uma análise se o que você está vivendo hoje, se está encaixado com o seu propósito, né? Viva o seu propósito, independente de valor, de quantidade de dinheiro. Veja o valor que isso vai impor à sua vida, o valor que isso vai trazer à sua vida. O medo da pobreza vai te paralisar, se você deixar ele ser potencializado. Não estou dizendo para você sair arriscando tudo, jogando tudo para o ar. Você vai fazer isso com racionalidade. Lembra que nós precisamos de ação? A primeira coisa que o medo vai fazer é te neutralizar a sua ação. Então você precisa estar alerta a isso. Vamos lá, um outro medo, gente.
Um outro medo que sufoca também é o medo da crítica. O medo da crítica, por medo de ser criticado, muita gente não fala em público, muitos deixam de ir a lugares que ele foi convidado para estar, mas o medo de ser criticado, que os outros vão, como os outros vão olhar, o que os outros vão falar. Ele fala, não, prefiro ficar em casa. Ele deixa de ir num lugar que talvez seria muito bom para ele, que promoveria, né, conhecimento, por medo de ser criticado. Por medo de ser criticado, muitos de nós deixamos de nos conectar com pessoas que vão agregar valor à nossa vida. Muitos deixam de começar algo novo, de começar um empreendimento, de começar um estudo, por medo das críticas, o que os outros vão pensar a seu respeito. A necessidade de aprovação neutraliza a sua ação, não deixa que você avance. Você tem medo. Quantos de nós temos medo de convidar alguém para fazer uma refeição na nossa casa por medo de ser criticado? Nossa, se eles não gostarem, o que vai acontecer? Eu vou ficar envergonhado e tal. Então, você deixa de receber pessoas na sua casa. Eu experimentei isso um dia desses, que eu convidei umas pessoas bem queridas para mim. E eu ia fazer uma canjiquinha. Eu falei assim, puxa vida, como é que eu vou fazer? Eu não cozinho tão bem como a fulana e nem a cicrana. Ai, meu Deus, e agora? Ai, se ficar ruim, vai ser chato. Ai, meu Deus. E isso começou a me deixar acelerada e apavorada. Aí, eu me lembrei um drive que eu vou ensinar para vocês hoje. Eu falei, não, peraí. Se ela consegue, se a fulana consegue, eu também consigo. Eu vou conseguir. E comecei a bater assim. Fui batendo assim. E graças a Deus foi ótimo. Aí eles elogiaram a canjiquinha, estava tudo ótimo, todo mundo gostou. Então, às vezes, se eu tivesse deixado mesmo me dominar, eu falei, quer saber, não vou convidar ninguém para mim não passar vergonha. E eu teria perdido uma oportunidade que foi maravilhosa para mim. Então, se isso acontece com você, chama sua amiga, ajuda aí, prepara, não tenha medo disso. Aproveita essa oportunidade, né? Você sabia que tem outros medos que neutralizam a sua ação? Por exemplo, o medo de lugar, o medo de ficar em lugares fechados, né? O medo de ficar preso em lugares fechados. Impede a sua criatividade. Se você deixar esse medo de ficar em lugares fechados te dominar, ele vai impedir que você seja criativo. O medo de altura, ele te impede de crescer como profissional. A estatística mostra que as pessoas que têm medo de altura são pessoas que ficam estagnadas na sua profissão. Elas não crescem, elas não são promovidas. Olha só, que interessante. Também mostra a estatística que quem tem medo de envelhecer não consegue se tornar uma pessoa madura. É por isso que a gente vê, como diz o ditado, né? Gente velho infantil, gente velho e imaturo. Porque ele tem tanto medo de envelhecer que ele não amadurece. Enquanto você vê pessoas mais jovens, mas com uma maturidade que supera algumas pessoas mais velhas, né? Então, olha só, são coisas que a gente precisa ficar alerta. Opa, eu sinto medo de ficar em lugares fechados. Então, você vai aprender a combater esse medo. Então, vamos lá. Para vencer o medo, o que eu preciso? Eu preciso criar tarefas para enfrentá-lo. Eu gostaria que vocês, se vocês tiverem aí já com papel e caneta, se não tiverem, quiserem pegar, aproveita e corre aí, pega papel e caneta para vocês anotarem isso aqui. Isso é muito importante. Para você vencer o medo, você precisa, vamos lá, anota aí. Criar tarefas para enfrentá-los.
Não sei se você já anotou quais medos você tem. Se você quiser, anota aí. Se você quiser colocar aí pra gente nos comentários o medo que você tem. Você vai anotar os medos. Aquilo que você sente que tá te paralisando, que tá te sufocando. Então você vai anotar. Anota isso aí. E você vai criar tarefas depois para enfrentar esse medo. Imaginar o seu velório. Ah, mas pelo amor de Deus, pensar nisso, não dá certo. Gente, você precisa parar um momento e visualizar a sua morte, o seu velório. Começa a ver as pessoas que estão no seu velório, ouvir o que elas estão falando a seu respeito. Visualiza no seu velório como o seu filho, como o seu cônjuge, como os seus pais estão te vendo naquele momento. O que eles estão pensando a seu respeito? O que eles estão falando a seu respeito? Isso é tão poderoso que depois que você faz essa tarefa de visualizar o seu velório, você vai ver que você está perdendo tempo, está desperdiçando muito tempo da sua vida com coisas que não são importantes. Quando você conseguir fazer essa mentalização, visualizando o seu velório, você vai perceber, você vai conseguir ativar no seu estado de consciência coisas que você nunca teria pensado antes. Aí você vai ver, puxa vida, eu estou gastando tempo com coisa errada. Opa, eu preciso investir tempo nisso aqui. Você vai ver como é poderoso. E aí você vai, de fato, viver a vida que você tem que viver. Então você vai conseguir neutralizar o medo. Porque quando você visualizar de novo, toda vez que você visualizar agora, você vai ver algo muito positivo. Você vai ver as pessoas falando positivamente a seu respeito. Então você vai conseguir sentir um alívio, vai conseguir viver a vida com muito mais potencial, entendeu? Com muito mais poder nisso aí. Então vamos lá. Outra coisa que você precisa para vencer o medo, você precisa saber quem você é. Saber quem você é não é o que os outros falam ao seu respeito. A gente precisa lembrar que o que nós somos é aquilo que Deus falou ao nosso respeito. E você também precisa falar, pensar e agir de forma positiva. Lembra? A semente, o que faz a semente negativa crescer, a semente do medo crescer é palavras, ações e pensamentos negativos. Então, para eu sufocar essa semente, não deixar ela crescer, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo de forma positiva. Então, vamos lá. Para você saber quem você é, leia 1 João, leia Gênesis, leia a palavra revela. Deus revela através da palavra quem você é. E é importante você saber que o amor, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Eu quero ler para vocês 1 João. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha só, mais um motivo para você esquecer o medo. Para você colocar o medo debaixo dos seus pés. A palavra de Deus fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Que no amor não há medo. Então eu quero deixar aqui para vocês, antes de ter a participação especial que eu falei com vocês, que vai dar um depoimento aqui, do que aconteceu com ela, eu quero deixar aqui para vocês alguns drives para você usar, tá? Toda vez que o medo tentar te paralisar. Toda vez que o medo chegar e tentar te paralisar, você vai usar essas palavras. Lembra? As palavras positivas. Eu uso essas palavras assim, ó. O medo vem, você não vai conseguir. Quem você é?
Aí você vai dizer, eu me sinto amado por Deus. Você pode dizer, eu sei o meu valor. Porque o nosso valor, o meu valor, o seu valor é o sangue de Cristo. Se você tem consciência do seu valor e você valoriza isso, valoriza esse preço que foi pago por você, você consegue já neutralizar e acabar com um tanto de medo. Se você começa a treinar, todos os dias faça isso. Eu faço, isso é uma rotina minha, todos os dias. Eu me abraço, mas eu imagino que eu estou abraçando o próprio Cristo e digo para ele, eu te amo e eu me sinto amado por ti. Eu sei o meu valor. Outra frase também que é muito poderosa você usar. Toda vez que o medo tentar te paralisar, você pode dizer, se alguém consegue, eu consigo. Eu sou capaz de grandes coisas.